muito bem-vindos ao assunto de hoje, a live de hoje. É um assunto muito delicado, muito polêmico e que a gente precisa abordar. A gente precisa saber como tratar o nosso adolescente para evitar crimes de pedofilia. Esse assunto é evitado, inclusive, para ser conversado dentro das próprias casas, dos próprios lares. E é aí que a gente se engana. A gente tem que abordar esse assunto para saber como tratar, como lidar, como acolher e como denunciar. Então, hoje eu tenho muito prazer em trazer um profissional incrível, um promotor de justiça, e que eu vou apresentar daqui a pouquinho quando ele estiver aí apontando para a live. Enquanto isso, chame os amigos, chame as mães, chame os filhos que estão nessa live. E se você está vendo essa live depois que ela já aconteceu ao vivo, multiplique para o maior número de pessoas possível, porque é isso que vai quebrar e reduzir a força dos pedófilos. As pessoas precisam ter consciência do que realmente é essa rede de crime de pedofilia. Olá, tenho muito prazer em recebê-lo aqui, Dr. Cazé. Olá, Dr. Cazé, super bem-vindo. Oi, Cláudio, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Tá me ouvindo bem? Sua presença. Muito bem, você está me ouvindo bem? Muito bem. Tá ótimo. Bem, eu vou lhe apresentar, mas tudo que eu falar é muito pouco em relação a todo o seu conhecimento, a toda a sua experiência profissional. Então, o que você quiser contribuir, por favor, fique à vontade. Eu estou trazendo esse profissional incrível que trabalha aí com a linha de frente, com crimes de pedofilia. Dr. Cazé Fortes. Tem minha cola aqui porque o papiro é enorme. Então, ele é promotor de justiça do estado de Minas Gerais, é especializado em direito penal, curador da infância e juventude, comarca de Divinópolis, membro do grupo e apoio técnico da CPI da pedofilia, coordenador do movimento nacional Todos contra a Pedofilia. E nós vamos falar muito sobre isso. Presidente de honra e frente parlamentar aí Juntos contra a Pedofilia, Assembleia Legislativa de Minas, e palestrante, frente parlamentar, entre outras qualidades, grupo de trabalho também sul-americano da Interpol no combate a esse crime. Então, Dr. Cazé, hoje eu sou muito ouvidos para, antes de você entrar, se eu posso lhe chamar assim, eu estava exatamente falando para as mães que estão chegando e que irão assistir também essa live, que o assunto é delicado, é polêmico e, principalmente, dentro dos lares, esse assunto não é nem tanto abordado, é mais velado. Então, por isso que a minha intenção de trazer esse assunto, até amadurecer a ideia, foram alguns meses, trazer esse assunto e a busca também de um profissional que, de fato, mergulhado nisso, era muito grande. Então, por favor, se apresente, que a gente vai começar em nosso grande bate-papo. Oi, Cláudio, boa noite de novo, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado mesmo e muito feliz de poder falar nisso, se essa nossa conversa for contribuir para a gente prevenir contra o acontecimento desses delitos, né? E também poder orientar aquelas pessoas que já enfrentam ou possam enfrentar esse assunto. Mas deixa eu te contar uma coisa antes, né? Eu estou chegando agora aqui em casa e cheguei meio em cima da hora, mas deu tudo certinho. Tudo certo. Né? Das audiências lá, e eu não sei se eu já te falei, a gente tem uma coisa muito importante em comum. É que eu detesto bagunça, tá? Eu até Escolhi a dedo. sou muito zoado por causa disso, sabe? Meus amigos
Tem um amigo que ele costuma entrar lá no meu gabinete e tirar um livro do lugar ou virar um quadro, assim, só para ver quanto tempo, tipo o jogo dos 7 erros, quanto tempo vou demorar para anotar aquilo, né? Então, acho muito legal aí. Visualmente, nós que organizamos, visualmente a gente pode até não detectar onde está aquele problema, mas a gente sabe que Mas tem tem alguma coisa fora que te do lugar, incomoda. né? É. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas que bom. Então, eu quero que, se por acaso quiser complementar alguma coisa na sua apresentação, fique à vontade, porque eu já abro depois disso daí com aquela grande pergunta: o que é crimes de pedofilia? O que são considerados crimes de pedofilia? Tá certo. Eu não tenho nada para complementar, não. Muito pelo contrário, eu sou casé, sou promotor de justiça há muito tempo, nunca fiz mais nada na vida. Me formei, logo fui ser promotor de justiça. Eu tinha 22. Esse ano eu vou completar, se Deus quiser, 30 anos no Ministério Público já. E é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu gosto dessa profissão. Muita gente, às vezes, nem sabe muito bem assim, o que promotor de justiça faz, né? Um promotor de justiça é um advogado que tem como cliente a sociedade como um todo. Então, é muito bom a gente entrar nos processos sempre do lado que você acredita que é o mais justo, sempre tendo a obrigação de defender a lei. Ou seja, eu jamais me sinto violentado por ter que defender uma coisa que eu não acredito, porque eu sempre acredito na justiça e minha obrigação é essa mesmo. Então, é muito bom, eu sou muito feliz com essa profissão. E muito obrigado por me chamar, e é só isso. Prazer é nosso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter uma pergunta. Quando que surgiu a especialização e o foco nos crimes de pedofilia? Pois é, eu até falei sobre isso, eu vou até te mostrar, uma vez eu queria depois te mandar, eu acho que eu te falei, meu livro, eu gastei um tempinho para falar sobre isso, eu não escolhi esse assunto. Eu fui em 2007, final de 2007, ao Senado para falar sobre lei de adoção. Foram muitos projetos de lei que formaram a atual chamada nova lei de adoção, que nem tão nova assim, aliás, não é nova mais, é de 2009, por aí. Mas nós escrevemos, eu e um juiz com o qual eu trabalhava, o doutor Nubio, um abraço para ele, escrevemos um pequeno projeto que foi um dos que foram unidos para se formar a atual lei. Que eu até gosto muito de umas partes, detesto outras, mas tudo bem, não é esse o assunto, né? Mas eu fui lá no Senado para tratar disso, de adoção. E lá eu conheci o senador Magno Malta, que então estava instaurando a CPI da pedofilia. E ele estava formando um grupo de apoio técnico e me perguntou se eu tinha alguma material sobre isso. E eu tinha. Mandei para ele, ele achou interessante e nos convidou para... Ele formou um grupo de apoio técnico lá na CPI da pedofilia, de promotores, juízes, delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil e tal, de umas 12 pessoas assim. Eu tive a honra de participar desse grupo e foram 3 anos, foi a CPI mais longa da história do Brasil, sabe? Mas deixou muitos frutos importantes, vários projetos de lei, a lei da pornografia infantil, ela ajudou na lei da dignidade sexual, que é muito importante para o Código Penal, né? A lei Joana Maranhão, que trata da prescrição de crimes de pedofilia, e principalmente ela trouxe mais esse assunto, abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, etc., trouxe esse assunto à tona. É por causa disso que nós estamos aqui falando desse assunto, né? Porque era tudo velado, né? Era tudo muito... Sim. Hoje é bem menos. Bem menos. Ainda é. Muito. Muito. Se era assim, enterrado, hoje ainda continua atrás dos bastidores. E é muito forte. Sim, é um assunto difícil mesmo, né? Muito. E a gente fala sobre ofensas sexuais, violência sexual, quando ela é cometida contra a criança e o adolescente. Seja na forma de abuso sexual, que se convencionou chamar de abuso sexual, ou exploração sexual.
Abuso sexual são aqueles delitos que têm a ver com o prazer próprio do agente. Exemplo, uma pessoa que estupra uma criança, estupra um bebê. É uma coisa horrível, mas infelizmente acontece. A gente tem registros disso, inclusive. É coisa horrível de se ver, de se lembrar. Depois me lembro de contar uma passada do padre Fábio com essa história do estupro de criança. Foi, coitadinho, ele sofreu com essas imagens, né? É muito difícil. Mas e também tem a parte da exploração sexual, que está ligada aí à prostituição infanto-juvenil, à venda de pornografia infanto-juvenil também, ao tráfico de crianças e adolescentes. Então, respondendo àquela sua primeira pergunta, o que são os crimes de pedofilia, né? Sempre eu falo no plural, crimes de pedofilia, porque são vários. São todos os crimes de natureza sexual quando cometidos contra a criança e o adolescente, sejam de abuso sexual, sejam de exploração sexual. Eles estão definidos, porque um crime só é punível se ele estiver previamente definido e publicado, né? Os crimes de pedofilia estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Na parte que fala dos crimes de pornografia infantil, e no Código Penal na parte que fala dos crimes contra a dignidade sexual quando cometidos contra a criança e adolescente. Por exemplo, estupro de vulnerável é um crime de pedofilia por excelência, porque é praticar relação sexual ou atos libidinosos diversos com pessoa menor de 14 anos. Ou outro tipo de vulnerável, que não vem ao caso agora. Mas é um crime de pedofilia. O tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais é um crime de pedofilia. Favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, também crime de pedofilia. Né? E vários outros que existem. E existe, doutor Cazé, desculpe aí interromper, e eu vou fazer isso daí. Não, por favor, me interrompa sempre, porque eu falo demais. Que eu também gosto de interagir demais. Fica à vontade. Aí esses níveis, existe um nível de gravidade para esse tipo de crimes, ou não? A partir do momento que aconteceu, é colocado... E assim, eu estou falando muito como leiga e como mãe, tá? É colocado no mesmo patamar. Como que é isso? Existe muitos graus, muitos. Por exemplo, vou do mínimo ao máximo. Não se pode penalizar da mesma forma. Todos os fatos são graves, entenda bem, mas não se pode penalizar da mesma forma uma pessoa que guarda no seu computador fotos de pornografia infantil, que é um crime de pedofilia e é horrível, né? Ficar juntando aquele material, ou a pessoa que estuprou uma criança e causou a morte dela durante o estupro. Né? O estupro de vulnerável com o resultado morte, por sinal, é a pena maior que existe no Código Penal. Vai até 30 anos. São poucos os delitos que chegam a esse patamar, né? Esse é um deles, é um crime de pedofilia. Agora, não é a mesma coisa que ter lá... Aliás, é até uma oportunidade aqui, um parênteses para a gente falar, né? Não guarde fotos e filmes de pornografia infantil. Ninguém está livre de receber no WhatsApp uma pessoa desavisada, ou mesmo um bobo manda lá para você uma foto de uma criança sendo estuprada. Às vezes as pessoas são enganadas para mandar esse tipo de material. Até mesmo na hora de abrir, né? Porque o material vai com uma capa, eu já observei isso, o material você vai abre com uma outra capa, coisa. Quando você abre é outra coisa. Sim, então não guardemos esse material, apague isso e diga para o pessoal, você ter esse material é crime, você publicar esse material é outro crime mais grave ainda. E às vezes a gente é enganado com aquele negocinho assim, a pessoa manda para você uma foto, uma imagem horrível de uma criança sendo abusada e manda um texto junto assim, ou um áudio. Né? Vamos passar isso adiante, vamos levar esta imagem até que chegue às autoridades para tornar esse bandido famoso, não sei o quê. Não é assim. Não faça isso. Se você quer que sejam tomadas providências, leve para a polícia. Não fique publicando aí, espalhando para todo lado, porque isso é uma degradação para você que publica. É uma degradação para quem está estampado ali, né? E para toda criança. Dois pontos que me levou agora com a sua abordagem. Uma é a questão que a gente recebe muitas... abaixo-assinados, né? Os abaixo-assinados que vêm pela rede,
que eu particularmente acabo vendo a origem daquilo, mas muitos, assim, assinam por assinar. Então, isso daí também pode acontecer. E a segunda coisa, a partir do momento que ele manda algum conteúdo, isso daí tem alguma origem de algum pedófilo, ele tem condições também de capturar seu dado? Isso daí ocorre ou não? Aí você tratou de vários assuntos juntos. Deixa eu dar uma separada. Né? O crime de pedofilia é aquele ligado à pornografia infanto-juvenil. O que é pornografia infanto-juvenil? A gente teve o trabalho de fazer essa definição e colocá-la na lei. Está no Estatuto da Criança e Adolescente, foi colocada por uma lei da CPI da pedofilia, que eu tive a honra de participar da redação dela. Né? Então, pornografia infantil é exibir crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade com exibição de órgãos genitais em situações que demonstrem essa vinculação com o sexo, com a malícia, com essa... Isso é pornografia infantil. Né? Ter esse material é como se ele fosse venenoso. Você ter esse material é crime, você produzir esse material é crime, você passar adiante esse material é crime, você vender esse material é um crime maior ainda. E isso foi feito porque existem muitas pessoas que ganham dinheiro na internet vendendo pornografia infantil. Que absurdo. Eu tenho exemplos aqui, eu vou te mostrar. Vou ver se dá para inverter aqui a imagem. Eu não vou te mostrar pornografia infantil, claro. Né? Mas tem... Quer ver? Deixa eu inverter aqui. Olha, esse é um site que vende pornografia infantil. Esse já é só eu guardo como exemplo. Já foi fechado, tem outros muito piores. Né? Esse aí é focado no que se chama aí de ninfetas, lolitas, novinhas para alguns. Né? Meninas entre 9 e 13 anos. Esse é um site de pornografia infantil focado em crianças. Crianças muito pequenas às vezes. E cada foto dessas, isso aqui é um detalhe, o site é muito grande. Né? Cada foto dessas corresponde a um bloco, a um conjunto de fotos temáticas. Temas, evidentemente, nojentos, para não dizer coisa pior. Por exemplo, crianças sendo estupradas... Valem dinheiro, não é isso? Valem. Crianças estupradas com pirulitos. Coisas desse tipo e coisas muito piores. Né? Essas fotos, como é que elas surgem aí? Elas são produzidas, e produzir esse material é crime. A criança está sendo estuprada, esse estupro está sendo registrado, perpetuado na internet, e a pessoa ainda lucra com a venda disso. Isso é vendido na internet de superfície, na dark web, na deep web também. Né? E essas, o que eu mostrei aqui, são exemplos de sites especializados, já fechados, são exemplos. Né? Que eu não vou mostrar aqui sites que estão aí funcionando. Mas tem também outro tipo de material que é comercializado na internet, que é um material que é furtado da gente. Então, a gente tem que ter cuidado para colocar foto dos nossos filhos na internet. Eu acho legal, eu fico orgulhoso do meu filhinho bonitinho, quero colocar, acho que isso é justo, é legítimo. Né? Mas a gente tem que ter cuidado para não se expor com essas fotos. Né? E também para não colocar fotos que possam vir a despertar, né? Se bem que às vezes você coloca uma foto mais inocente. A gente deve expor o mínimo possível. Vai colocar a foto do seu filho peladinho tomando banho. Você não vê maldade naquilo, mas muita gente vê. Muita gente vai capturar essas fotos, sim, e comercializá-las. Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui, doutor Casé. Lê para mim, não consigo. Não tem importância não, eu vou ler. Lê para mim. Todos os abusadores sexuais são pedófilos? Eu acho que já foi até respondido. Tá. Deixa eu trabalhar nessa pergunta aí depois. Você quer fazer a outra primeiro? Faz, depois eu volto. Quero, porque aí é uma coisa conectada à outra. Tá. E qual o conceito de abusador sexual e pedófilo para a justiça? Existe essa diferença? Ótimo. Existe. Existe sim, e essa pergunta é muito boa, porque já me perguntaram isso um monte de vezes. Eu já escrevi alguns artigos, eu escrevi ontem, deve ser publicado mês que vem numa revista aí, vai ser legal. Mas antes de ele responder, gente, chama mais mães para cá. Eu quero essa live com muitas mães e muitos adolescentes, se forem possíveis. Então, bora lá e coloca coração para esse
Depois eu vou colocar isso lá tá no nosso com certeza. canal do YouTube também, se você permitir, vou colocar Com lá. certeza. E, bem, muita gente pergunta assim, pedofilia é doença? Pedofilia é crime? O que é pedofilia? Pedofilia, etimologicamente, significa pedos, criança, filia, afinidade, né? Gostar, amor. Então, gostar de criança. Pedofilia, literalmente, é isso. Essa palavra, pedofilia, é usada em dois contextos diferentes, com significados, com definições diferentes. No contexto médico-legal ou clínico, pedofilia é uma das dezenas, talvez centenas de parafilias. Então, se a gente perguntar para um psiquiatra, né, perguntar para a minha querida amiga Ana Beatriz, o que é pedofilia dentro da psiquiatria? É uma parafilia, ou seja, parafilia é uma preferência sexual não ortodoxa. No popular, uma tara sexual. Então, nós temos a zoofilia, atração sexual por animais. Nós Então, temos não a é doença. necrofilia. Não, peraí, calma, deixa eu te explicar aqui. Tem duas definições. Né? Para a psiquiatria, a palavra pedofilia define uma das parafilias. Como zoofilia, como necrofilia, como síndrome de Pigmalião, como, por exemplo, sadomasoquismo, são todas parafilias. A pedofilia é uma delas. E também não é uma coisa assim engessada. Tem pedófilos que gostam de crianças pequenas, crianças grandes, pré-púberes, semi-púberes, só meninos, só meninas, meninos e meninas. Tem vários. E essa pessoa não é necessariamente criminosa, ela é portadora de uma parafilia. A parafilia não é uma doença, não deixa a pessoa incapaz de entender o que é certo e errado. Simplesmente é uma preferência, é um gosto, é uma característica sexual daquela pessoa. É o tesão que ela tem. É isso que é uma parafilia. Agora, dentro do direito, é outra definição completamente diferente. A gente não fala pedofilia sozinho, a gente fala crimes de pedofilia ou crimes ligados à pedofilia. Os crimes de pedofilia, eu já te disse, no começo são todos os delitos definidos no Código Penal, definidos no Estatuto da Criança e Adolescente, que têm natureza sexual e que têm como vítima crianças e adolescentes. Então, respondendo ao que o moço perguntou, foi uma pergunta muito boa. Todo criminoso pedófilo é também um pedófilo clínico? Não necessariamente. Porque a pessoa que tem dentro de si a atração por criança, ela pode ou não realizar essa atração. Se ela realizar isso, ela comete o crime. Se ela não realizar, ela não comete crime. E tem outra coisa também, a pessoa que vende pornografia infantil, ela está interessada em ganhar dinheiro. Então ela não precisa ter atração por criança. Ela quer ganhar dinheiro, ela vai vender para quem tem. É como se fosse um traficante que não usa droga. Entendeu? Pessoa que explora a prostituição de crianças e adolescentes, ela precisa ter atração por criança? Não. Ela precisa agenciar essas crianças para quem tem. Então, o criminoso que pratica crimes de pedofilia pode ou não ser um pedófilo clínico. São definições diferentes. Eu lido com a definição do direito. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, a gente fala todos contra os praticantes de crimes. E, gente, não contra os portadores da parafilia. Isso daí é uma coisa tão importante de ser esclarecida que eu, como leiga, eu sempre passo toda a chamada para os meus convidados. E para o Dr. Cazé foi assim um tema onde a gente tinha que ter cuidado, inclusive com todas as palavras. E agora que eu estou entendendo quando a gente colocou a palavra crime na frente. Crime Você lembra quando a gente foi fazer? Com certeza. Eu pedi assim, vamos colocar crime? Com certeza, com certeza. Porque agora... eu estou tratando de crime, não da parafilia. Entendi. Né? Agora é realmente um assunto que é muito extenso. Vamos ter que retomar, viu, doutor Cazé? Mas, e aí eu vou pegar também mais uma oportunidade aí, querendo entender como que... A gente já sabe como que ele chega aos jovens, mas
qual que é o caminho mais fácil hoje em dia? Como que essa rede chega mais fácil? E com a pandemia, se isso daí aumentou? Tá. Tem diversos crimes de pedofilia, como a gente, né, disse. Então, por exemplo, o abuso sexual que ocorre dentro de casa com uma criança é um tipo de crime de pedofilia. E muito, muito comum. As crianças são abusadas em casas pobres, em casas ricas, por homens, por mulheres também, né? Isso é pouco falado, mas é uma realidade. Muitas mulheres são abusadoras também. Acontece com gente que estudou, gente que não estudou. Fala-se muito dos padres, é verdade, mas não só com os padres, né? Com outros tipos religiosos, com pessoas que não têm religião. Então, o abuso sexual não guarda fronteiras. Acontece em todos os lugares, o autor pode ser qualquer pessoa. A exploração sexual, essa sim, tem uma ligação com a miserabilidade. Os lugares onde as pessoas têm falta de dinheiro, né, é mais fácil se assediar uma pessoa e oferecer dinheiro para um adolescente, por exemplo. Um exemplo que tem lá no meu livro, uma adolescente que sofria abuso sexual em casa, do pai ou do padrasto, não me lembro, né? E ela já se sentia vilipendiada e era obrigada a fazer sexo daquela forma. Aí, na rua, já adolescente, com 13 anos de idade, ela conheceu uma senhora que disse: você quer ganhar dinheiro com isso? Né? Você vai fazer o que você sempre fez mesmo, só que agora você vai ganhar dinheiro. Você pode comprar um celular, você pode comprar roupa, você pode botar unha, você pode fazer um E cabelo. aí já estão naquela situação, é preferível juntar o útil com o agradável, né? Mas que diferença ia fazer para ela? Negativa nenhuma, positiva muita, né? Você vê, por exemplo, nós tivemos durante a CPI na ilha de Marajó. Ilha de Marajó é a maior ilha fluvial do mundo, né? Tem 14 municípios ali dentro dela. E lá existe muita prostituição de crianças. Existe lá, inclusive, a prostituição de crianças de origem indígena. E tem pessoas especializadas nisso que fazem propaganda fora do Brasil. E vem gente de outros países para ter relação sexual com as crianças brasileiras, né? Denegrindo a imagem do nosso país e ainda por cima atacando as nossas crianças. Foi considerado o país do sexo, o turismo sexual, né? Até pouco tempo foi considerado, não sei se ainda está assim. O Brasil com certeza tem essa má fama. O Brasil, a Tailândia também. A Tailândia, nós tivemos também durante a CPI da pedofilia a ocasião de conhecer, através do pessoal do FBI especializado nisso, eles nos mostraram lá durante o curso, filmagens que eles fizeram na Tailândia em bordéis especializados em pedofilia, ou seja, especializados em crianças. É uma coisa horrível. Para o outro lado. Como que ele dá? Não está nem na nossa pauta, doutor Cazé. Mas só você falando isso, meu coração de mãe, e já estou até emocionada de ver essa criança nesse sofrimento. E aí, um profissional, é óbvio, como também médico, sofre, ainda mais com essa pandemia, muitos sofreram, né? Tem o seu emocional abalado. Como que é isso para um profissional como você? Como que é isso para um profissional que lida com esse tipo de crime? Que tem um filho dentro de casa, né? E que tem esses impactos. Isso tem dois lados. Já tive momentos em chegar e... Eu conto isso lá no livro. O livro, para mim, é um grande desabafo de mais de 300 páginas, né? Porque teve um momento lá que eu cheguei e falei o estupro de uma criança de 2 anos e meio que foi estuprada e eu conto essa história até num vídeo que está lá no YouTube. Ela foi estuprada pelo pai e acabou morrendo e depois eu ouvindo aquele cara, eu estava ouvindo ele pessoalmente, ele contando aquilo com uma frieza que eu falei, não quero mais, cansei. Sabe, enjoei, pronto, chega. Não, ninguém merece ficar lidando com esse lixo, né? E só de lembrar, eu fico emocionado de lembrar desse caso. E eu tive vontade de ir, falei, vou embora. Estava lá no Espírito Santo, falei, vou embora para casa, cuidar da minha vida.
E aí depois eu lembrei daquilo que eu vivia falando para outras pessoas, que a gente tem que pegar esse sentimento ruim, essa Ser raiva, transformador. essa revolta e mudar. Pegar essa energia que é negativa e transformar numa coisa positiva, né, que seja justamente a força que a indignação te dá para lutar contra aquilo que te deixa indignado. Né? E eu muitas vezes penso, né, nessa criança, ela chamava Stephanie, tem a historinha dela. Em vários lugares que eu já escrevi, já publiquei, já contei. Não vou contar de novo agora, não, para não demorar aqui. Mas ela e tantas outras Stephanies que tem por aí que sofrem abuso, e a gente sabe disso e tem conhecimento que pode ajudar outras pessoas, e você pegar e se esconder é uma covardia tremenda, eu acho que é um desperdício. Não achando que eu sou grande coisa, não, mas o que eu tenho tem que ser voltado para isso. Eu não tenho direito de não fazer nada. Ninguém tem direito de não fazer nada se sabe de alguma coisa. Sabe, se pode fazer alguma coisa. Porque aí, a partir do momento que você pode fazer e não faz, você se torna omisso, você se torna covarde, você se torna parte do problema, parte do crime. E o E a gente Brasil? não pode aceitar isso. O Só, Brasil... só te contar uma coisinha. Quando começou, tudo bem que tem muito tempo, mas eu não tinha um fio de cabelo branco, viu? Quando começou isso tudo. Ah, imagino. Não, é um sentimento... A gente sorri assim, mas é aquele impacto diário, né? E Deixa eu te nós que contar a somos história lá do Padre pais... Fábio, então, que você vai entender. Ele veio fazer Não um seja show muito aqui. forte, eu sou uma pessoa muito emotiva. Não, não, essa é até um pouco engraçado, dentro do que pode ser numa situação dessa, né? O Padre Fábio é um cara muito educado, muito elegante. E ele é um amigo muito, muito querido. Ele veio fazer um show aqui em Divinópolis, ele ficou lá em casa. Tem muitos anos disso, depois ele já voltou para fazer outro show, mas esse show, nessa época, ele ficou lá em casa com a mãe dele, né? E bacana, e ficou, e uma hora lá ele falou assim, olha, eu queria que você me contasse, me mostrasse mais sobre essa questão da pedofilia. Eu falei, tá bom, vou te contar. E fiquei falando para ele um monte de coisa, respondendo algumas perguntas. Ele é um cara muito inteligente, muito curioso, e eu fiquei respondendo lá o que eu podia. E ele falou assim, mas eu quero que você me mostre esse negócio. Porque eu falei, pornografia infantil é uma coisa horrível, ninguém merece ver isso, você não precisa ver isso não. Faz mal pra gente. E até eu tenho esse material porque é do meu trabalho, senão seria crime o simples fato de eu ter este material. Sim, com certeza. Né? E eu falei, não, mas eu quero ver, porque esse material já foi útil em alguns momentos. Pessoas que não tinham ideia do que nós estávamos falando, estou falando isso aqui, presta atenção. Mas ele falou, eu quero ver. Eu falei, tá bom, vou te mostrar. Mas eu estava dentro da minha casa, eu falei, eu vou mostrar nada, ele vai esquecer disso, eu vou deixar para lá. Né? E fui assim, né? Ia para cá, para lá, e esqueceu. Aí tava indo embora já, tinha feito o show, já passado, indo embora com a mala na porta de casa e esqueceu. Falei, tchau, com Deus. Aí a Tereza, minha mulher, falou assim, o senhor viu que horrível aquelas imagens? Aí ele voltou. Aí ele, é mesmo, as imagens você não me mostrou. Eu falei, vamos lá que eu quero ver. Aí eu falei, tá bom. Mas então, eu vejo que... Você pediu, assim... vamos lá ver, né? Aí foi a única vez que eu vi o Padre Fábio falar uma palavra de baixo calão, digamos assim, quando ele viu um negócio lá, aí viu alguma coisa, depois falou, pensando bem, tá bom já, né? E foi, porque é coisa horrível, ninguém quer ver, porque é uma coisa que a gente custa registrar. E eu não faço questão nenhuma de ficar vendo isso, não, eu vejo quando é necessário, nem de mostrar. Porque é coisa que faz mal pra gente, sabe? Nosso cérebro acho que não registra muito bem isso, não. De ver ali é o surreal de fato, não surreal como a gente vai, isso é surreal, não, é surreal mesmo, é coisa horrível. Bem, e falando sobre Brasil, como que está esse ranqueamento do Brasil dentro dessa rede de pedofilia, de crimes de pedofilia? Vamos utilizar as palavras certas. Eu não sei como é que tá, não sei como a gente estava e como a gente evoluiu. Eu sei que nos últimos anos tem coisas boas para falar. Né? Nós tivemos uma evolução legislativa significativa com essa lei da pornografia infantil, com a lei Joana Maranhão, com a lei da dignidade sexual. Tivemos, sem dúvida alguma, um interesse pelo assunto. As pessoas hoje já falam,
né, de abuso sexual, exploração sexual, de crimes de pedofilia, com uma certa tranquilidade. Discutem essa questão. O número de notificações aumentou, vem aumentando a cada ano. Notificações, eu digo, porque a cifra negra ainda é enorme. Ou seja, aquilo que ninguém fica sabendo, que não chega. Essa semana eu recebi Com certeza. pelo esse que nós estamos aqui agora, Instagram, né? A imagem lá e a pessoa falando, a menina está contando que ela sofre abuso e tal, parará, precisamos fazer alguma coisa. Ela não queria dar informações, falei, mas aí como que nós vamos tomar uma providência? Eu posso ajudar, mas eu preciso ter uma indicação mínima de onde é isso, quem é, para a gente acolher essa vítima, buscar esse culpado, investigar esse fato, ver se tem fundamento. E muita gente tem medo, muita gente tem vergonha, muita gente nem reconhece certos abusos como tais. Com a criança acontece muito isso. A gente tem que estar atento, sabe? Pois Porque a é. criança não fala, não. Pois Dificilmente fala. Como pais, como que a gente... eu li todo aquele seu material que você me mandou e tudo, e eu também pesquiso muito sobre o assunto, porque quando eu trago algum profissional aqui, algum tema, a gente acaba se aprofundando um pouco mais. E eu queria que você falasse para as mães que estão aqui, para os pais que estão aqui, para responsáveis, quem lida de fato com criança e adolescente, como que a gente pode ter essa sensibilidade de começar a perceber que tem algo errado e, já pegando o gancho, o que a gente faz para tratar e denunciar? Tá legal. Isso aí eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pode falar. Não tem muito segredo, é atenção. É o cuidado que toda mãe, todo pai responsável deve ter com seu filho. A gente criar um ambiente de confiança, que teu filho possa te falar as coisas, né? Tenha liberdade para te contar o que acontece com ele ou o que deixa de acontecer. E acho que toda mãe, todo pai conhece seu filho. A mãe conhece, às vezes, melhor do que o próprio filho se conhece, né? E você vai reconhecer quando ele tiver abalado. Eu não acredito, e muitas vezes eu ouço isso, mas não acredito quando chega e fala a menina está lá sofrendo abuso sexual durante anos dentro de casa e revoltada, muitas ficam, meninos e meninas, revoltados com os pais porque não tomaram, ou revoltada com a mãe porque não viu o padrasto fazendo aquilo, e a mãe chega e fala, mas eu não percebi nada. Essa semana eu escutei isso. Eu falei, não acredito que uma mãe razoável, não precisa ser muito boa, não, uma mãe razoável, veja ali seu filho passando por um trauma, sendo violentado, e não perceba as mudanças de comportamento ali, que são visíveis, são comuns a todo tipo de trauma. A pessoa fica retraída, a pessoa às vezes demonstra, a criança às vezes demonstra isso por desenho, por brincadeira, ela muda o comportamento, às vezes ela quer se tornar feia, ela engorda, se corta e tal, para se tornar feia, para não ser atrativa para o abusador, entendeu? E dificilmente a criança fala, mas ela sempre demonstra. E a gente, com um pouco de sensibilidade, a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada. Você tem dúvida? Investiga. Investiga isso, leva num psicólogo, né, com calma, com tranquilidade. E colocar a criança contra a parede também, não, isso não resolve. Mas sim investigar com calma, criar aquela confiança, dar segurança para a pessoa falar, né? Outra coisa que a gente deve estar atento a ferimentos, por exemplo, em áreas sexuais. Isso aí é um indício muito grave, tem que ser muito explicado. Uma criança não pode chegar lá com um machucado na região genital sem explicação muito bem dada. Mas aí tem um desdobramento, doutor aquilo. Cazé. Aí tem um desdobramento. Enquanto é criança, e aí eu queria até mesmo depois... Você quer chegar no adolescente, né? Porque o adolescente ele se retrai, ele tem aí todo exatamente a desconstrução para a construção da sua identidade, né? Então, chega um momento onde ele realmente não interrompe os laços, mas ele segura mais todo esse relacionamento. E isso pode ocorrer, e eu lhe falo uma coisa que eu vou comentar, até complicado,
que o assédio sexual é muito intenso. E eu também vivi isso. Né? O Então, assédio... E aí que acontece? Você sim, eu me vi nessa situação de patinho feio. Que a gente precisava ser mais feia para evitar essa situação. Né? E aí eu não estou dizendo se a aparência está nos olhos, cabelo ou qualquer... Algo despertou. Né? Então, em algum momento, na adolescência, primeiro saber se o que buscam mais, que faixa etária se busca mais, ou não existe isso. E enquanto criança, existe... a gente sabe se por olhar. Agora, e adolescente? A criança é mais fácil de reconhecer, e ainda bem que porque a criança dificilmente fala. Ela não fala porque ela tem muito medo, ela tem vergonha, ela não reconhece abusos como tais, ela acha que aquilo é normal, porque elas muitas vezes não têm parâmetros. Quantos casos você conhece, inclusive de pessoas famosas, a Xuxa, a Oprah Winfrey, a Cláudia Gimenez, falar pessoas assim, aí da mídia. Eu conheço, inclusive, muitos anônimos, né, que só vieram a reconhecer que sofreram abuso na idade adulta e a falar sobre isso depois de muitos anos, que eles entenderam finalmente, que caiu a ficha. Porque você não quer que a ficha caia, às vezes, e porque você não reconheceu no devido momento. Então, criança, ainda bem que a gente tem mais facilidade para reconhecer. Já o adolescente, o adolescente fala, o adolescente chega para a gente e conta. Né? Hoje eu tive uma audiência exatamente assim. A adolescente foi capaz, não são todas, mas essa foi capaz de contar o que estava acontecendo com ela. Né? Mas é muito difícil lidar. Né? Isso não é realmente essa lida, assim, eu acho que é mais da área da psicologia mesmo. Eu não sei lidar, assim. Ainda vou ter que saber, né? Porque os meus vão chegar nessa idade. Mas, de qualquer forma, é mais fácil a gente conversar para entender e eles falarem o que está acontecendo. E tem muita coisa que a gente pode observar da mesma forma que observa com as crianças, observar com os adolescentes e tentar, da mesma forma, criar essa situação de confiança para a pessoa te falar ou então procurar, sim, ajuda profissional. Outra coisa importante que tem que ser muito olhada também. Hoje, principalmente para crianças e adolescentes, muitas coisas que se você não publica, não aconteceu, né? Se você não chegar lá e colocar uma foto no Instagram, não ocorreu aquilo. Se você não comunicar com todo mundo pela internet, não fotografar... Então, a vida está muito... Eu costumo até, não gosto de fazer essa separação, não, sabe? Assim, vida real e vida virtual. É tudo a mesma coisa, é vida. Né? Tá tudo junto ali. Então, a gente tem que saber, os pais, isso é difícil, viu? Os pais têm direito e têm dever de fiscalizar os filhos. Tem que fazer isso. Não é falar assim, o adolescente não tem privacidade. Pode ter privacidade, mas em primeiro lugar tem que vir a segurança. Pai e mãe têm que fiscalizar, tem que olhar celular, computador, plataforma de jogos, porque esses são meios de assédio. Agora, com a pandemia, esses foram os principais meios de assédio. Você sabe que nós tivemos um fenômeno... Eu ia falar aquela hora que você falou da pandemia, mas agora acho que é um bom momento para comentar. Nós tivemos um fenômeno interessante que eu estou observando aqui na área, mas ele acontece no mundo todo, eu acredito. Houve um aumento do acesso à pornografia infantil na internet. Houve um aumento do assédio malicioso a crianças e adolescentes através da internet, porque crianças e adolescentes estão passando muito mais tempo na internet. Né? E houve uma diminuição das notificações junto à polícia, ou seja, junto ao Ministério Público. Todas aquelas que são presenciais. Evidentemente, elas caíram. É a mesma coisa que a Lei Maria da Penha. As notificações vêm de 2015 até 2019 em ascensão. 2020, elas caíram. O que aumentou foi o que é virtual. Com a Lei Maria da Penha também. Porque presas dentro de casa, toda a violência da mulher aí, infelizmente, você começa a ter esses casos caindo. Imagina uma criança presa dentro de casa com o seu abusador sem ter a escola. E muitas vezes a escola porque quando o abuso é intrafamiliar, nós temos um padrasto,
um homem abusador, geralmente, embora existam mulheres também, e temos uma outra parte omissa, que é tão criminosa quanto uma mãe ou um pai que vê seu filho ali sofrendo e não toma providência, é criminoso abusador do mesmo jeito. Nós Né? temos, inclusive, uma assistindo aqui a nossa live, que ela, inclusive, falou, não cabe comentar o nome, mas ela acabou de se colocar aqui, né? Então, isso daí é complicado. E aí, eu vou pegar um pedacinho, quando você falou assim, se por acaso não sabe entender a memória do adolescente, esse canal é exatamente para isso, porque nós, mães, sentimos muitas dificuldades para conversar com o nosso adolescente, construir toda essa continuidade desse trajeto, desse caminho, desse zelo, sabendo que ele vai sair do ninho, sabendo que ele está crescendo, ele tem que ter o seu espaço dele. Mas uma das coisas que você falou, e é exatamente isso, observar, orientar. E eu só colocaria mais uma, que é o que a gente lida. Organize os pensamentos do seu filho. Nessa hora, se você não puxar, e eu falo que é descascar a cebola, isso precisa de um psicólogo, se por acaso a coisa já estiver num tamanho muito grande, mas logo no início a gente consegue, e não é questionando o filho, é estar com ele em diversos momentos diferentes, fazendo sondagens que ele nem sequer acha que você está fazendo. E numa hora dessa você vai pegar o fio e vai começar a desenrolar esse novelo. Entendeu? Então, mães presentes, não são mães sufocantes. Existe total diferença nisso daí. Mas, olha, eu só quis parar aí um pouquinho porque eu precisava falar que tem várias pessoas te elogiando demais. Se tiver pergunta aí, eu adoro pergunta. Então, gente, se tiver algum tipo de pergunta, pode fazer e a gente já está emendando com outras aqui também. Deixa eu falar, só complementar uma coisa aqui que os meninos detestam, mas, gente, todo pai e mãe tem mais do que direito, tem dever de pegar o celular do filho e o computador e a plataforma de jogo e olhar a hora que quiser. Deve fazer isso. Eu estou falando, às vezes pode parecer óbvio, né? Mas isso faz parte do poder familiar, que antigamente a gente chamava de pátrio poder, né? Que é muito mais um dever. Vivo repetindo isso, pessoal. A gente precisa fazer isso até por uma questão lógica e legal. Até os 18 anos de idade, a gente é civilmente responsável pelos nossos filhos. Ou seja, se ele causa um prejuízo, você tem que pagar. Portanto, você tem que ter direito de fiscalizá-lo em todos os campos, inclusive na internet. Estou falando porque às vezes chegam pais e mães para mim e falam assim, olha, sua filha sofreu aí um assédio a ponto de um estupro virtual, depois te falo o que é isso. Porque a senhora tem o costume de olhar, já que ela tem 12, 13 anos e tem um celular, a senhora tem que pegar de vez em quando, o senhor também tem que pegar de vez em quando, dar uma olhadinha lá. Eu não sei a senha, não bota a mão, porque ela não deixa. Isso, para mim, isso é um absurdo. E outra coisa, fala, doutor não vai olhar. É isso. A gente, com todos esses crimes cibernéticos, com toda criança, e cada vez mais, né, o mobile está na mão aí das crianças. Mas, gente, por favor, tem condições de travar uma série de sites, tem condições de segurar uma série de coisas. E aí, eu não digo nem pegar ou sacar ou olhar, mas é estar junto com o seu filho, brincando dos jogos para saber onde ele está indo. Até para você saber mexer naquilo também. Exatamente. Tem gente que fala, não entendo nada desse assunto. Como é que eu vou fazer? E o pior, entender. ainda deixa a porta fechada. Gente, eu sou contra a porta fechada. Aqui em casa, os adolescentes me desculpem, mas eu sou contra. Tem um momento, sim, de ter e respeitar, porque eles estão crescendo. Também acho. Mas, porta fechada, 90% do dia, não tem como, tá? Então, cuidado com isso. Concordo plenamente. Acho que a privacidade é uma coisa que se conquista ao longo do tempo, com a confiança, com as suas demonstrações de responsabilidade. Né? Melhor de tudo é você educar e confiar no caráter do seu filho, na responsabilidade dele. Mas isso não nos tira a responsabilidade de fiscalizar também.
Isso é né? exemplo também, Acho né, gente? necessário. Isso é exemplo também. É, Como a gente exemplo também. é assim, mostrando também as nossas atitudes, chamando nossos filhos para ver o que a gente está fazendo no computador, deixando as nossas portas abertas do quarto, principalmente nessa fase da adolescência, né? Porque na fase infantil você já está com seu filho, muitas vezes até dorme dentro do próprio quarto. E aí tem que se ter aí aquele cuidado e saber o momento que tem que sair. Mas eu vou voltar aí ao nosso tema, que é crime de pedofilia. É mesmo. A conversa é boa, tudo isso faz parte. Não, vai desenrolando e a gente acaba pensando em algumas coisas. Eu gostaria muito, e todos aqui gostariam muito de saber sobre esse projeto Todos contra a Pedofilia. Como ele surgiu, qual que é a proposta dele, é claro que o nome já fala, mas aonde está exatamente o cerne do projeto, se eu posso falar assim, aonde quer chegar e aonde está atualmente? E o que precisa da gente para Isso ajudar? surgiu, sabe, de uma forma, não foi planejado. Inclusive, no dia em que a gente está conversando a respeito desse nome, não foi o nome que eu sugeri. Eu preferi um negócio mais... A princípio, foi o que eu votei num negócio mais positivo. Assim, a favor da criança e tal. Quem deu o nome Todos contra a Pedofilia foi o Magno Malta. Né? E esse nome prevaleceu. E depois eu entendi a importância e ele foi útil, e é útil até hoje. Quando a gente fala Todos contra a Pedofilia, nós estamos nos referindo aos crimes de pedofilia. Né? É bom deixar isso claro. Que todos sejamos e hajamos para que não aconteçam os crimes de pedofilia. O objetivo é levar informações para duas coisas. Em primeiro lugar, para a prevenção, para que eles não aconteçam, para que a gente esteja atento e evite que aconteça. De diversas formas, inclusive através da nossa simples manifestação de atenção, de cuidado. Porque essa manifestação é muito mais relevante do que a gente imagina. Muitas vezes me perguntam, sabe, Cláudio, assim, como é que é o perfil do pedófilo? Tem até, acho que uma parte do meu livro, assim, o perfil do pedófilo. Aí já está no começo. Não sei, acho que seria injusto eu querer traçar esse perfil. Pode ser homem, pode ser mulher, já disse, né? Pode ser pobre, rico, estudado, não. O que tem de comum entre todos eles é que o criminoso pedófilo é covarde, o criminoso pedófilo é inescrupuloso, ele não se preocupa com o outro, como a maioria dos criminosos mesmo. E justamente por ser assim covarde, ele gosta de estar com uma criança, porque naquela relação ele se sente mais poderoso, se sente mais forte, se sente mais com o domínio total daquilo. Portanto, por ele ser intrinsecamente covarde, quando a gente manifesta a nossa atenção e o nosso cuidado, dizendo, olha, senhor pedófilo ou pretendente a abusador sexual, eu estou atento, eu estou ligado, eu sei o que é isso, eu estou aqui prestando atenção nesses meus filhos, vizinhos, amigos, etc. Eles não estão negligenciados, não. Portanto, melhor você não mexer aqui, ó, porque se você mexer aqui, você vai se dar mal. Porque nós estamos atentos. Isso é um recado que o movimento Todos contra a Pedofilia manda. Estamos atentos, não vamos deixar que isso aconteça. Se a gente vir isso acontecendo, se a gente perceber que isso está acontecendo, vamos denunciar, vamos tomar todas as providências necessárias para que não aconteça. E o movimento está ramificado em todo o país? Como que ele está? Qual que é essa ramificação? Deixa eu te contar, é uma coisa muito informal. E ao contrário do que eu gostaria, e com certeza você também, não tem essa organização não foi assim planejado, não. Não foi. E da minha parte, fica um negócio muito... você se manifesta da maneira que for mais adequada. Por exemplo, nós temos no Paraná, começou na cidade de Cascavel. Né? Começou há anos atrás, fui convidado lá por um amigo para ir lá fazer uma palestra. Eu fui, o pessoal gostou, criaram um movimento Cascavel contra a pedofilia. E ele se espalhou de uma tal maneira na cidade, foi para Curitiba, outra cidade do Paraná. Aí, e assim movimento Todos contra a Pedofilia no Paraná.
Lá foi, inclusive, o primeiro estado que teve uma lei que criou a Semana Todos contra a Pedofilia, que engloba o dia 18 de maio. Né? No Rio Grande do Sul, tem um movimento chamado Porto Alegre Zero Pedofilia, que começou mais ou menos da mesma forma. No Maranhão também tem isso. Fui lá fazer uma palestra, o pessoal gostou. Na ilha de Fernando de Noronha, né, o pessoal lá faz Noronha contra a pedofilia. E eles fizeram e fazem da forma que acham. E todos têm uma ligação? Todos, não, a o minha pessoal... pergunta está errada, desculpa. Todos tentam se conectar nesse movimento? Sim, mas não tem essa obrigatoriedade, entendeu? Eles fazem, falei, vamos fazer umas camisas aqui, vamos fazer palestras, vamos reproduzir um material, alguns resolveram ir de casa em casa, outros resolveram fazer periodicamente promoções, né? Ou seja, cada um faz da maneira que acha mais legal. Outros mudam o nome, mas com o mesmo objetivo, então para mim não tem diferença nenhuma. E dos que eu participei nasceram dessa forma, né? Fui lá, eu fiz uma palestra, o pessoal gostou e levou adiante. Depois outras pessoas fizeram também, às vezes eu voltei, às vezes eu não voltei, mas o pessoal desenvolveu com os seus nomes próprios. O importante, o que todos eles têm em comum? Essa vontade de defender a criança dos crimes de abuso e exploração sexual. E essa demonstração do seu interesse, da sua atenção. Levando informações para as pessoas para que elas possam se prevenir pela internet, no dia a dia, conversando, cada um achando a sua maneira de contribuir. Mas o que tem sempre em comum é isso. O simples fato de você usar uma camisa, Todos contra a Pedofilia, ou Carinho de Verdade, que é super interessante, faça bonito, proteja nossas crianças, de você falar desse assunto como nós estamos falando, de você se manifestar ostensivamente, se posicionar, olha, eu sei o que é isso, eu estou atento, isso é prevenção. E é uma prevenção muito importante. E tem uma outra faceta muito importante também, que é estimular e ensinar as pessoas como você faz quando acontece aquela pergunta. Nossa, descobri aqui que a minha filha está sofrendo um abuso ou um assédio. O que eu faço? Né? Como fazer isso? Qual o primeiro passo? E já digo, não tem nenhum mistério nisso. Eu acho que a gente tem que acolher a vítima e fala isso em primeiro lugar, porque a gente sempre pensa assim, precisamos pegar esse criminoso, puni-lo e etc. Eu concordo com isso. Mas não podemos jamais esquecer do lado positivo, que é acolher a vítima. Né? Um exemplo disso, interessante demais, a gente estava fazendo uma audiência pública da CPI em Roraima, em Boa Vista, lá na capital, e durante as audiências a gente fazia um atendimento ao público, tinha muita gente que ia lá procurar e tal. Durante o tempo que eu estava atendendo, chegou uma família, e essa família chegou o pai, a mãe, vizinho, cachorro, gato, galera, né? E o pai chegou e falou assim, minha filha foi abusada, foi estuprada dentro da minha casa, isso aconteceu ontem. E nós viemos aqui, e aquela aqui, ó, e aconteceu com ela, e nós viemos aqui para denunciar que aquele safado tem que ser preso, e tendo tudo isso. E a minha primeira pergunta, eu falei, como que ela está passando? Ela já foi atendida, né? Ela já foi aí, já houve alguma lesão, né? Ela fez um exame aí clínico para ver questões de doenças venéreas, se houve um estupro mesmo, né? E ver essa questão. Aí ele me respondeu até meio orgulhoso, assim, não, eu não deixei mexer em nada, porque é para preservar a prova. E eu fiquei pensando assim, o que passou pela cabeça dele, né? É assim, na minha terra a gente fala assim, ele queria furar 2 olhos dele para furar um do outro. Ou seja, isso preservar é importante, né? A prova é super necessária. Eu sou promotor criminal, eu quero que o bandido vá para a cadeia mesmo.
Mas, em primeiro lugar, a gente tem que acolher a vítima, tem que cuidar do menino, da menina que sofreu ali aquela agressão, né? Hoje já existe até, esqueci de falar essa quando eu falei do avanço legislativo, uma lei muito importante da oitiva especial das vítimas, né, para evitar aquela agressão que muitas vezes ocorria quando se ia tomar um depoimento de uma vítima de estupro, por exemplo, né? Então, voltando aqui, né, o começo de tudo era o movimento Todos contra a Pedofilia. O objetivo é levar informações e atitude para a prevenção dos crimes de pedofilia. E também estimular e orientar nas denúncias, como fazer, né? E eu acabei não falando como fazer, né? Doutor Cazé, nós estamos chegando ao fim, até passamos, mas está muito, muito bom. Nossa, é mesmo. Eu vou colocar aqui 3 coisas. Uma que eu queria que voltasse como que a gente faz, trata, ocorreu, quem que a gente procura? É um ponto. Então, primeira coisa, procura a promotoria e o conselho tutelar. Isso a gente tem que falar. Então, procura a promotoria e o conselho tutelar. Qualquer local tem. Sim. Até mesmo no interior, aí é delegacia, né? A promotoria não existe em todas as cidades, mas as cidades que não têm é porque elas pertencem a uma comarca que tem um promotor de justiça. Então, toda cidade tem um promotor de justiça. Então, uma pergunta feita. A segunda pergunta é que eu não posso deixar de fazer isso aqui, mas eu não sei se cabe nesse momento. É o tipo de castração que foi perguntado aqui por os seguidores, né? Uma castração química. Eu já participei de um debate tão grande sobre isso. Então, eu particularmente sou contra, mas eu tenho que explicar por quê. Aí tenta dar uma resumida nisso, até porque não cabe muito, porque a gente veio exatamente falar sobre o crime de pedofilia. Castração química não resolve o problema, porque ele não está no órgão sexual, ele está aqui. Na cabeça. Né? E a castração química evita que um homem tenha ereção. Como a gente faz com as criminosas do sexo feminino, que não precisam disso. Ótimo. Inclusive o homem, né? O homem não precisa também do órgão sexual para praticar um estupro. Né? Existem muitos aí que fazem isso de outras formas. Segundo, que é um gasto enorme, que não garante que aquilo ocorra, que a castração ocorra de verdade, porque a fiscalização é falha para coisas muito mais importantes do que isso. Né? E é um gasto enorme para se efetivar isso aí, sem garantia nenhuma. Então, vamos fechar com as nossas 2 últimas perguntas. Uma que me veio e... não sei, não consegui me responder. Quando existe idade, o pedófilo, o crime de pedofilia só é considerado para maiores ou existe também para menores? Os crimes de pedofilia, quando praticados por menores de idade, adolescentes, por exemplo, a gente chama de ato infracional e sim, eles são puníveis. Eu tive audiência disso hoje. Por exemplo, meninos, entre aspas, né, adolescentes de 17 anos que tiveram relação sexual com crianças de 12 anos, de 11 anos. Isso no caso não eram irmãs, não. Né? No caso, isso é estupro. Acontece com irmãs também, o incesto e tal. Mas, nesse caso, é punível, sim. Punível nos termos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sim, isso acontece todo dia. E, por último, quem chegou aí no finalzinho, gente, doutor Cazé, promotor de justiça, ele é de Minas. Então, Minas tem, sim, mas procurem na internet, qualquer coisa, vocês vão ver lá no meu post. Eu sempre deixo... Deixa eu convidar o pessoal para o meu canal do YouTube. Lá tem muitos vídeos que esclarecem algumas das perguntas. Qual que é seu canal do YouTube, doutor Cazé? Cazé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Olha aqui, ó, dá para ver? Vou mostrar aqui. Não tem importância. E fica ao contrário, né? É fácil. Não tem importância, é fácil. Toda vez Mas Cazé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Toda vez que eu gravo a live, essa tem que ficar gravada, né? Por isso que eu tô correndo aqui. Porque eu quero colocar lá também. Quando passa de 1h10, assim,
às vezes derrubam. Opa! Então vamos lá. Doutor Cazé, eu vou fechar a live e é claro que você vai se despedir, mas eu vou fechar a live e coloque, por favor, o site do YouTube no post, no comentário, tá? E aí o que acontece? As pessoas vão vendo aquilo e a gente vai multiplicar essa onda, com certeza. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui, quero tê-lo em outras oportunidades, tá? E agradeço demais a todos que estiveram aqui e quero que você se despeça para a gente fechar essa live maravilhosamente bem. Cuidado, gente, cuidado, que a gente tem que observar os mínimos detalhes dentro da nossa casa. E a gente está falando dos nossos filhos. É por ali que a gente começa a perceber as coisas que estão erradas. Muito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que está aí, boa noite, valeu, eu vou ser super rápido para a nossa live ficar gravada, vou colocar lá no canal também, e só para dizer uma coisa, eu acho que em primeiro lugar Deus, mas depois de Deus não tem nada mais importante do que a gente cuidar das nossas crianças, viu gente? E não tem segredo, é atenção, é amor, é cuidado.